Bom dia, pessoal. Estamos aqui num domingo, dia 16 de agosto de 2026. E a gente vai começar uma série especial do meu pai aqui, o Isaac Ferreira Bernardo. E eu queria que ele se apresentasse primeiramente. O meu nome é Isaac Ferreira Bernardo, nasci no dia 23 de novembro de 1952, portanto eu tenho 73 anos, quase beirando os 74. Sou filho de Rondônia e hoje nós estamos aqui para contar um pouco da minha história nessa primeira série, né? Primeira etapa. Primeiro episódio, aliás. Pessoal, é o seguinte, para quem me conhece sabe que eu gosto de carro. E vocês vão saber de onde veio o meu gosto por carro. Por isso eu trouxe meu pai aqui, para ele contar um pouco da história dele, de vida e de como ele entrou nesse negócio de carro aí, como é que foi, para todo mundo entender. E ele vai começar a contar como tudo começou. Bem, o meu pai era pernambucano e ele veio para cá, para Rondônia, na época da guerra, 1944. Ele veio como soldado da borracha. Então ele foi gerenciar um seringal lá em Rondônia. Chamava-se Rio Preto, só tinha acesso por água. E primeiro ele chegou como seringueiro, mas quando o dono descobriu que ele era bom de caneta, né? Então ele foi chamado para gerenciar lá o seringal. E a minha mãe, ela morava numa distância, assim, de mais ou menos 2 dias de viagem. E ela tinha vindo ela é filha de Barreirinha, um município de Manaus, do Amazonas. Ela veio mais o cunhado dela. Porém, a irmã dela morreu e o cunhado dela era mau caráter e quis se aproveitar dela e estupou a minha mãe lá no seringal. Ela tinha 12 anos. Então a minha mãe fugiu, já com a criança, e mais os filhos da irmã dela, que era 2, a Nazaré e o Manuel. E essa filha que ela teve desse estupro chamava-se Tereza. Então ela fugiu lá para o barracão onde o meu pai era o gerente. E quando ela contou essa história pro meu pai, que nessa época não era o meu pai, era o gerente do seringal, ele se condoeu com a situação dela e perguntou para ela se ela queria viver com ele. E ela não tinha para onde ir, não tinha proteção de nada, né? E meu pai não era de se jogar fora, era um camarada simpático, tinha 1,78 m de altura, era um camarada que sabia escrever bem, ler. Na realidade ele era telegrafista, que conhecia o código Morse. E ela aceitou o convite do meu pai, e o camarada ficou sabendo lá na estrada de seringa, lá onde eles moravam, e jurou que vinha matar o meu pai. E o meu pai soube da conversa e amolou uma faca, que o nome dela, eu ainda cheguei a ver essa faca. Era uma faca que dava quase uns 60 centímetros de comprimento, amolado dos 2 lados, e o nome dessa faca era Maria Traz a Vela. Ele usava ela aqui nas costas do papai. E ele disse: pode vir, mas venha quente que eu já estou fervendo. É nordestino, né? Você sabe que no Nordeste, naquela época, eles não brigavam de arma de fogo, eles brigavam de pau e de faca. E o camarada tinha tomado um purgante, aquele
tiro seguro de antigamente, que era mamona. O purgante era tão forte que a pessoa que estava purgado não podia sair nem no sol, que era arriscado ele morrer. Mas ele, com a intenção de desafiar o meu pai, foi cruzar o rio nadando. E nessa travessia ele morreu. Ele morreu. Então não chegaram nem a se desfrontar, né, nem a brigar. E o papai casou com a minha mãe e adotou os filhos da irmã dela, né, que ela era tia, e mais essa filha que ela teve com esse camarada, do estupro. Com poucos tempos, eu nasci lá no Seringal, Rio Preto, né? Primeiro, aonde isso? em Rondônia, as terras de Rondônia. Lá só tinha acesso por água. Esse rio, Rio Preto, ele desembocava no Rio Jamari, hoje onde é a usina de luz, uma das usinas de luz lá de Rondônia, né? E eu só sei que eu tenho uma lembrança de quando a gente veio embora de lá, né? Eu tinha 4 anos, eu usava uma calça, naquele tempo era faroeste, de suspensório, né? E eu sou um homem de pequena estatura, e quando eu era menina, aí que eu era pequeno mesmo, né? Então eles vinham naquela embarcação e o rio Jamari estava seco. Aqui e acolá aquela embarcação encalhava nas praias que se formavam no meio do rio, e os homens desciam para empurrar a embarcação. E na minha cabeça, meus pensamentos de criança, eu também podia empurrar a embarcação. Eu era tipo Salomão, meu netinho, né? Queria também ajudar. E eu ficava chorando e esperneando para ajudar, né? Empurrar. Aí uma hora o pai perdeu a paciência e me jogou lá dentro do rio. Ó, a água dava aqui nas coxas dos homens, mas eu era pequenininho, a água me cobriu. Tomei ali, acho que bem 1 litro de água, e o velho me deu umas lapadas boas ainda e me botou lá dentro da embarcação, aí eu fiquei quietinho. Essa é a única lembrança que eu tenho dessa vinda de lá, da minha terra natal, que era o Seringal, o Rio Preto. E chegamos em Porto Velho, né? E o meu pai soube que a estrada de ferro-madeira Mamoré, que era um trem que viajava de Porto Velho a Guajará-Mirim, estava precisando de telegrafista. Ele se apresentou lá e mandaram ele para Abunã, que é um municípiozinho que fica a 220 quilômetros de Porto Velho, Abunã. Logo em seguida, com mais 180 quilômetros, fica Guajará-Mirim, que é o fim da linha. Então o trem saía de Porto Velho às 6 horas da manhã, chegava lá em Abunã e pernoitava, né? Pernoitava lá. Todos os passageiros iam para o hotel, iam para comer nas pensões, e o meu pai foi transferido para esse lugarzinho chamado Abunã. E ele trabalhava de telegrafista, que é o código Morse, e a minha mãe vendia comida, né? Fez uma pensãozinha lá, de manhã ela colocava a banca dela, a mesa lá na estação, vendia o café, o pé de moleca, tapioca, o pão, o Nescau, o mingau de banana, mingau de arroz, mingau de milho, de tapioca. Então ela ia auxiliando o meu pai todo o tempo. Porém, o meu pai tinha uma inclinação muito ruim, que era beber cachaça. Bebia cachaça. E ele foi ficando cada dia pior. E se a minha mãe não fosse uma pessoa determinada, eu acho que nós tínhamos se acabado por ali mesmo. Porque ele não tinha, assim, ele não tinha um posicionamento de pai de família, de dono de casa. Ele era irresponsável por causa da bebida. Era uma pessoa muito boa, mas a bebida transformava ele nessa pessoa irresponsável. Então a mamãe, ela que sustentava a gente, porque ele, quando ele terminava o expediente do trabalho dele, ele ia direto para os botecos. E você sabe, as pessoas que mexem com cachaça, eles roubam os seus clientes. A pessoa toma uma dose, ele nota uma garrafa. Eu sei que quando o pagamento do pai saía, não dava nem para pagar as cachaças que ele tomava. A mamãe é que segurava
as despesas. E o tempo foi passando, e eu fui ficando mais velho e tal, e por causa dessa cachaçada dele, de vez em quando o chefe dele, o superior dele, chamava ele a atenção. E teve um dia que ele foi chamado a atenção, assim, acho que com mais veracidade, e ele ficou tão magoado com aquilo que ele resolveu ir embora, né? Chegou a tarde, o pai não apareceu. De noite o pai não apareceu. Aí eu saí nos botequins tudinho, ver se eu achava ele, não achei, de jeito nenhum. Perguntei pro delegado se o pai estava preso. Não, tá não. O que aconteceu? O papai fugiu e nos abandonou. A minha mãe, eu, a minha irmã Ivan e o meu irmão Ismael, que era o mais novo. Então nós morávamos, lá em Abunã, até hoje ainda tem 6 casinhas de alvenaria. A gente morava na segunda casa. E nessa época o 5º Batalhão chegou lá. E o 5º Batalhão foi que destruiu a estrada de ferro Madeira Mamoré, porque eles vieram para construir a rodovia, né? A rodovia. E quando eles souberam que o meu pai não era mais funcionário da estrada de ferro, eles expulsaram nós da casa. E nós saímos com a mão no cano, outra no fecho, desbundado. Aí fomos, se hospedamos na casa da minha prima irmã, que era filha da irmã da minha mãe, que tinha se casado, e esse camarada trabalhava também lá na estrada de ferro Madeira Mamoré, só que ele era dessas pessoas que carrega carga, estivador, né? Estivador. Mas esse camarada, ele não gostava de nós, e jogava piada, aquele negócio todo. Aí a mamãe disse: meu filho, bora para Porto Velho. Aí a gente foi para Porto Velho. Nessas alturas a mamãe já tinha vendido as coisas dela, todo dia que ela tinha os materiais de pensão, né? Ela tinha um fogão de ferro com 6 bocas, tinha 2 fornos, tinha mesa grande, tinha mesa pequena, tinha muita cadeira e muito utensílio de cozinha. Ela vendeu tudo baratinho. E a gente foi para Porto Velho. Chegamos em Porto Velho, ela tinha um compadre que ela conheceu lá nesse seringal, chamasse Alberto, e ele era funcionário dos Correios, ele era guarda-fio. E esse compadre dela era meu padrinho. Ele era um homem alto, muito bom, muito generoso, camarada muito bacana. E a mamãe pediu uma hospedagem lá, e ele tinha um biongozinho assim na frente da casa dele, de 3x4. Ele disse: Joaninha, o nome da minha mãe era Joana. Aqui na minha casa não cabe, porque ele tinha muitos filhos. Ele tinha, acho que uns 8 filhos. E a casinha pequena. Aqui em casa não cabe mais não, mas tem esse biongozinho aí. Se servir para ti, tu pode ficar aí. Aí a gente colocava um papelão, aí dormia eu e a minha irmã e meu irmão em cima daquele papelão, e a mamãe dormia na rede. Mas quando ele viajava a serviço, a irmã da mulher dele, para nos expulsar de lá, ela pegava porco, galinha, carvão, banana, castanha, e jogava tudo lá dentro daquele lugarzinho que mal cabia gente. Aí como é que a gente ia ficar naquele lugar? Aí a mamãe saiu procurando uma casa para alugar. Agora você veja só a nossa situação. Se alugar uma casa sem ter dinheiro para pagar o aluguel. E a gente, nesse tempo, a gente não orava, rezava, né? A gente rezava, e a gente ficava rezando aí para Deus ter misericórdia da gente e tirar a gente daquela situação. E aí, quando foi com uns 15 dias que a gente estava naquela situação, a mãe achou uma casa na rua Paulo Leal, número 135. A casa era grande, de madeira, ela dava assim ela acho que era dessa largura, uns 8 de largura, pelos 14 de comprimento. Era uma casona de madeira. E essa casa,
ela achou, porém, a cobertura dela que tinha sido de palha, e com o tempo, as palhas estragou e ficou só os talos. Quem estava dentro da casa que olhava para cima via tudo, via o céu, via as estrelas, via tudo. Só aquelas talas. Mas a gente não tinha para onde ir. E ela encontrou a dona dessa casa, que chamava-se Marilene. Marilene. Era uma velhinha baixinha, tipo a mamãe também, mas muito caridosa, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou aquela mulher no nosso caminho. E a mamãe conversou com ela e contou a nossa situação, e ela ficou morrendo de pena de nós. Disse: pode se mudar para lá, Joaninha, mas tu fica sabendo que no verão vocês vão ficar de boa, mas no inverno chove e molha tudo, que a casa não tem cobertura. Vocês querem? Queremos. E aí a gente se mudou para lá. Isso, você tinha que idade? 12 anos. Eu tinha 12 anos. A minha irmã mais velha tinha se casado com um mecânico soldador e vivia lá pelas mineração. Aí restou eu, Isaac, Ivanilde e Ismael, que era o mais novo. Lá nessa casa tinha uma mesa grande, né? E ela tinha uma toalha de plástico, que foi tudo providenciado por Deus. Porque quando chegou o inverno, que começava a chover, nós tudinho ficava debaixo daquela mesa, que era a toalha de plástico, até a chuva passar. Aí quando a chuva passava, aí a mamãe armava aquela rede e o resto dormia no chão. E aí eu saía procurando emprego. Você sabe, lá em Porto Velho, nessa época não tinha asfalto. Só o centro que era calçado com aquele paralelepípedo, que é um tijolo de pedra, né? Mas o resto das ruas tudo era pissarrada, certo? E o meu sapato, ele tinha um buraco embaixo. De tanto andar naquela rua, aquela pissarra, ela come o solado do sapato. E em cima ele brilhava mais que a costa de pão doce, mas embaixo eu não podia pisar no abagano, né? Pobre, nós era pobre mesmo, pobre, sabe? Aí a mamãe tinha um fogareirozinho de barro, feito de lata de queroseno, e ela fazia aquele fogozinho com aquele carvão, com cavaco, aí fazia aquele cafezinho ali, né? Às vezes tinha um ovo pra gente comer, que os vizinhos davam, né? Às vezes não tinha, né? Às vezes tinha um peixinho, e eu saía, de manhã cedinho eu saía atrás de emprego. Aí um dia, eu cheguei numa construção lá perto do antigo aeroporto, ali perto do bairro Caiari, e eu vi uma placa lá: precisa-se de servente. Aí eu chamei o cidadão lá, que era o mestre de obra, e disse: o senhor está precisando de servente? Estou. O senhor pode me dar essa vaga? Pode. Então, para começar, tu já faz aí um traço de massa de 3x1. E eu não sabia o que era aquilo, porque eu nunca tinha sido servente, mas a necessidade era tão grande que eu fui obrigado a mentir. Aí quando ele falou um traço de massa de 3x1, eu fiquei aperreado. Aí eu me sentei na calçada e comecei a chorar. E ele de lá, quando ele viu aquela arrumação, ele chegou perto de mim: meu filho, o que está acontecendo com você? Aí eu fui e disse para ele: eu não sei o que é um traço de massa 3x1. E comecei a contar a minha história para ele, chorando e contando, e quando eu olhei para ele, ele estava chorando também. Deus me levou diante daquele homem que tinha um bom coração. E sabe o que foi que ele fez? Naquela época, a maior nota que tinha era 5.000. Era uma nota vermelha, uma célula vermelha assim, 5.000 cruzeiros. Ele disse: meu filho, pega essa nota aqui de dinheiro, isso aqui é uma semana de trabalho sua, mas eu não vou lhe cobrar nada não. Você pega essa nota aqui, vá para sua casa, compre o alimento e amanhã esteja aqui às 7 horas. Aí eu voltei voado para casa. Cheguei lá, contei a história para a mamãe, e a mãe começou a chorar com pena de mim. Aí pegou aquele dinheiro e bem pertinho, assim, lá de onde a gente morava, tinha o Mercadinho do 1, que era o bairro do quilômetro 1. E ela foi lá, aí comprou, deu para comprar até carne, comprou farinha, fez ali aquela pequena feira e fez um bife para mim comer. Fazia tempo que eu não comia um bife, era ovo direto, meu irmão. Aí fez o bife com arroz e eu comi com aquela farinha d'água.
E quando foi, passei assim, quase a metade da noite pensando na vida. E quando foi de manhã, cedinho, 5 horas, eu me levantei, escovei os dentes, a mãe já tinha feito o café, tomei o café, 6 horas da manhã eu saí. Cheguei lá 6h30, fiquei lá sentado. Quando o homem chegou 15 para as 7, você já está aqui, meu filho? Já, senhor. Cheguei aqui 6h30. Não, rapaz, chega aqui 15 para as 7, você chega cedo demais assim não. Mas eu com medo dele não me empregar, né? Aí disse, olha, você sabe o que é um traço de massas 3x1, 4x1? É 4 latas de areia, ou 4 carrinhos de areia, e um saco de cimento. Né? Se você quiser fazer uma massa mais forte, são 3 e um saco de cimento. Mas então você... Aí ele fez um quadrado no chão assim, de 1 metro por 1. Vamos cavar aqui essa pequena cisterna. Você sabe, lá em Porto Velho é pedra, mas eu com aquela sede daquele emprego, peguei a picareta e desci o malho, meu irmão. Mas foi com gosto de gás mesmo, espoquei a mão tudo, mas para mim aquilo não era nada não. Espoquei a mão tudo, aí ligeirinho eu fiz aquele buraco de 1 metro quadrado por 1 de altura, de fundura. Aí o mestre de obra, ele viu que eu era bom de serviço. Eu era pequenininho, e ainda sou, e magrinho, de tanto passar necessidade. Aí ele disse, já, meu filho, já assistiu. Aquele homem pegou uma amizade comigo assim, tipo uma amizade de... Pai para filho. Mais de que pai, porque o meu pai não tinha... Ele era muito bacana comigo, o meu pai. Ele era muito carinhoso e tal. Mas ele não tinha responsabilidade. Não tinha, de manter, de segurar a onda mesmo. Bom, aí ele foi me dando serviço, eu fui fazendo, e ele foi me ensinando. Eu sei que quando chegou o inverno, os mestres de obra, eles dispensam os pedreiros quase tudo. Fica 1 ou 2 aqueles pedreiros de acabamento, que sabe sentar poste, sentar lajota, naquele tempo era ladrilho, não chamava lajota não. Sabe sentar lajilho, landrilho, pastilha. E ele ficou com 1 ou foi 2 pedreiros, e o resto ele dispensou tudo. Eram uns 15, ele pegava muitas obras. Aí esse cara... Ele disse, Isaac, nós temos uma obra lá na rua Paulo Leal, perto da tua rua. Porque a rua Paulo Leal era aqui, não, era na rua, eu morava na Paulo Leal e eles pegaram uma obra na rua Almirante Barroso, que era paralelo. E nós vamos para lá, nós já estamos finalizando aqui, e lá tem muito serviço de acabamento. Né? Aí me levou para lá. Aí chegou lá, e isso era no carnaval. Quando chegou lá, começou os serviços de sentar ladrilho, sentar poste, sentar tudo. E os 2 pedreiros que ficou tomavam uma cachaça desgraçada. E no carnaval aí que eles tomavam mesmo. Aí ele mandou buscar 3 carradas de terra preta. Terra preta é uma terra que tem lá em Porto Velho, lá na Cascalheira, que ela é uma terra vegetal, ela é um estrumo para fazer jardim, para plantar, qualquer coisa, ela tem ali umas vitaminas ali, e é muito procurada essa terra preta. E ele tinha mandado buscar 3 carradas de terra preta, e aquela terra preta tinha que ser trazida para cá, para frente da residência, para fazer o jardim, a jardinagem, né? Aí ele disse, Isaac, eu vou empreitar contigo. Quando terminar o expediente, você pode botar a terra para dentro, que eu vou te pagar por fora. Tá bom. Aí quando era assim, sábado, que finalizava a semana, aí tá aqui, Isaac, pode, a empreitada é sua. Aí eu peguei o carrinho de mão e desci no cacete, carregando o barro para dentro. Né? O pessoal tudo passando para ir para os clubes brincar no carnaval e tal, e eu carregando barro. Aí quando foi 6 horas da manhã do domingo, eu terminei os 3 carradas. E ele chegou para vistoriar, né? Hein, pai? Mestre de obra. A história tá boa, mas nós estamos com sede. Eu tô com sede, tá com sede? Vamos tomar um pouco de água então. A gente vai dar uma pausa aqui no vídeo e daqui a pouco a gente volta, viu, pessoal? Ok. Então vamos lá. Beber uma água. Rapaz, tu toma muita água, né, Celino?